Você está pronto para a palavra, queridos? Bem? Amém. Eu quero pedir licença para você. Vou ser meio incisivo hoje. Trouxe um bisturi. E vai ser bem... Sabe aquele corte bem fino, assim, Tramontina, que você vê as propagandas, né? E eu quero nessa noite, com a graça de Deus, pela palavra dele, de que Deus possa nessa noite dividir a alma do Espírito, esse lugar. Que o Senhor possa trazer divisão entre alma e Espírito. Amém? E eu quero pedir licença para você para poder entrar, talvez em coisas que podem confrontar você, mas não quero que você se ofenda comigo, qualquer coisa você fala com Deus, tá? Meu objetivo não é ofendê-lo, eu quero falar com muito amor, amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a tua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 3, do 1 ao 5. As primeiras páginas da sua Bíblia, Gênesis 3, do 1 ao 5. Amém. Vou ler aqui no telão. A palavra de Deus diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Certo. Sabe de nada, inocente, né? Foi isso que ela falou. Porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Do bem e do mal. Então a serpente dá um conselho para Eva, de que Deus, é como se Deus estivesse privando eles de conhecer algo além. E por causa disso, a serpente conseguiu colocar no coração de Eva uma necessidade que ainda não existia. E você sabia que o marketing trabalha exatamente nisso? Os marqueteiros, eles trabalham exatamente para criar uma necessidade aonde não existe. E ele consegue fazer, eles estudam, o marketing é uma ciência, eles estudam o comportamento humano, e eles estudam cores, estudam tudo que você possa imaginar, e quando eles fazem qualquer tipo de propaganda a respeito de algum produto, eles sabem muito bem quem eles querem atingir com aquilo, porque eles querem criar uma necessidade ainda onde não existe. De repente você vê a propaganda de um carro novo, muito legal, você fala: cara, eu preciso desse carro, eu não posso viver sem esse carro. Ou um tênis, uma sandália, as meninas, né? Uma sandália diferente, você fala: não posso viver sem essa sandália. Como eu vivi até hoje sem essa sandália, sem essa bolsa. Então o marketing, ele tem essa função, e ele é apelativo. E Satanás, quando vem, a serpente vem para tentar de alguma maneira convencer Eva, ele gera no coração de Eva uma necessidade. E é interessante que Eva não foi uma mulher carente, pois ela tinha todas as suas necessidades supridas, todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais, ela tinha plenamente supridas. Você acredita nisso? O ambiente era perfeito, era pleno, era santo, não havia mácula, não havia pecado, não havia problemas. E todos os dias, na viração do dia, Deus vinha ter com Adão e Eva, bater um papo e saber como foi o dia deles. Tomar um mate, como diz o Jorge. Queridos, mas a pergunta é: como a carência entrou no coração de Eva e no coração do seu marido, em pleno jardim do Éden? Como? Como foi que a carência entrou? E eu vou dar uma resposta. Talvez possa haver outras respostas, não vou dizer que apenas essa.
Mas a serpente justamente conseguiu enganar Eva, dizendo para ela que faltava algo para ela. Que ela precisava de algo e que quando ela comesse aquilo, ela então teria os seus olhos abertos. Então, Satanás introduz, gera em Eva a necessidade por algo que não havia. Ela não sabia que ela precisava daquilo. Mas a serpente consegue convencê-la de que ela precisava daquilo. Então, ele conseguiu gerar no coração de Eva e de Adão uma necessidade. E essa necessidade consumada gerou a carência no coração de Eva. Então, toda carência, ela tem como antecessora ela, que vai à frente dela, a necessidade. Elas andam de mãos dadas, juntas. É como se a necessidade andasse no banco da frente e a carência no banco de trás. Então, a serpente consegue pôr uma necessidade. E essa necessidade, quando Eva, então, caiu no engano, gerou a carência no coração de Eva e no coração de Adão. Então, primeiro, é essa a estratégia de Satanás e é essa a estratégia dele até hoje. Até hoje, Satanás, o diabo, trabalha com o homem na mesma forma. Até hoje. Se você olhar as histórias bíblicas, está repleto disso. Está repleto desse modelo, do mesmo modelo. O mesmo modelo. Ele sempre trabalhou ao longo da história e trabalha até hoje. E eu já falei um pouco com vocês na semana passada sobre carência. Estou só dando continuidade. Devo parar por aqui. Mas, repetindo, o que é a carência? A carência é um sentimento de falta ou privação de algo. A falta do afeto, a falta de reconhecimento, a falta de aceitação. Então, quando nós sentimos que temos necessidade dos afetos, temos necessidade ou privação de alguma coisa, seja ela emocional, seja ela física, fisiológica, seja ela espiritual, isso gera em nós uma carência. E a carência, ela é profunda, a carência é muito profunda. Querido, a carência ou a privação de algo nos leva à prática consciente ou inconscientemente da idolatria. Quando nós cultivamos a carência no nosso coração, a tendência é que venhamos também cultivar a idolatria. Nós passamos a construir ídolos dentro do nosso coração, segundo a nossa imagem e conforme a nossa própria semelhança. E a idolatria é muito mais do que se prostrar diante de outros deuses, de imagens de escultura feitas pelas mãos dos homens. É muito mais. A idolatria é algo muito mais profundo, queridos. A idolatria é fazer Deus conforme a nossa semelhança, segundo o que nos é conveniente. A gente usa Deus e a gente vai moldando esse Deus segundo as nossas conveniências. É fazer um Deus segundo as nossas próprias preferências e a partir disso a gente transforma Deus num ídolo. Então, irmãos, como é sério a carência e quão profunda é a carência, porque a carência gera a idolatria. E falei bastante sobre isso na semana passada. Então, se você não veio, eu quero encorajar você, ouça essa mensagem, porque eu creio que vai te ajudar. Amém? Vai ajudar você, o objetivo é te ajudar, que você cresça, que você observe se na tua vida você tem pontos de carência, se na tua vida você tem pontos de idolatria, que nem você sabe que tem. E você derrubar esses falsos ídolos dentro do teu próprio coração. E eu quero dividir essa mensagem em 3 pontos. Eu vou falar o primeiro ponto. O primeiro ponto é necessidades emocionais. Então, a primeira necessidade que o diabo gera em nosso coração são as necessidades emocionais. A palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres que manifestaram as suas necessidades e carências emocionais e afetivas. Por exemplo, necessidade de aceitação fizeram com que os irmãos de José vendessem ele. Os irmãos de José, cheios de ciúmes e inveja, pela forma com que o pai de José o tratava,
Se encheram de ciúmes e inveja e venderam o próprio irmão, porque queriam também ser reconhecidos pelo pai. A necessidade por reconhecimento fez com que Jacó roubasse a primogenitura do seu irmão Esaú. A necessidade por reconhecimento fez que Moisés assassinasse um egípcio. Moisés queria ser reconhecido pelo seu povo, queria que o seu povo o visse como libertador. E ele então assassina um egípcio. E quando descobrem que ele tinha assassinado esse egípcio, ele tem que fugir. E ele então passa 40 anos a mais. Ele atrasa 40 anos, vamos dizer assim, o propósito de Deus. Ele vai para o deserto. A necessidade por reconhecimento fez que Absalão se insurgisse contra o seu próprio pai Davi, querendo tomar o poder, a força, fazendo manipulações, agindo na surdina contra o seu próprio pai, porque queria ser reconhecido pelo povo como o novo rei. A necessidade, querido, de manter o controle e o poder fez que Saul perseguisse Davi por muitos e muitos anos. Saul queria manter o seu domínio, o seu governo, o seu poder. Ele não queria perder a sua hegemonia, ele não queria perder o seu status. Então, por conta disso, ele começa a perseguir Davi. A necessidade de aprovação fez que o rei Jeroboão, a gente falou dele na semana passada, levasse toda uma nação à idolatria, impedindo que a nação fosse até Jerusalém para levar as suas ofertas e adorar a Deus lá em Jerusalém. Queridos, um homem carente, um líder carente, um pastor carente, leva uma igreja inteira a se desviar da vontade de Deus. Um líder como Jeroboão levou uma nação inteira a se corromper. Pode imaginar isso? Um único homem, carregado de necessidade de aprovação, cheio de carências. E aí vai, tantos e tantos outros exemplos que a gente poderia trazer aqui sobre isso. E a carência, ela se manifesta de diversas formas, como a dependência emocional é a principal delas. As pessoas que têm essa dependência emocional, elas precisam de outras pessoas como âncora emocional. Elas dizem, o que vai ser de mim se ele me deixar? O que vai ser de mim se ela me deixar? Então ela tem sempre no outro a âncora da sua vida. Ela não consegue fazer nada sozinha, ela é totalmente dependente do outro. A busca por atenção, sentimento de desvalorização, não se sente amado e nem aceito. A pessoa, ela tem uma constante busca por ser aceito. A necessidade de aprovação constante. Existe uma busca por validação externa, necessidade de ser reconhecido. A pessoa sempre está se autoafirmando. Então, queridos, a necessidade de aprovação constante. A pessoa sempre está buscando ser aprovado pelos outros. Seja pelo que fala, seja pelo que faz, seja pelo que veste. Sempre está buscando ter aprovação constante dos outros. Cobrança excessiva. Tanto em si mesmo quanto nos outros. Perfeccionismo. Pessoa que cobra demais, tem um padrão muito elevado. Eu sempre caí nessa área aqui, sempre foi meu ponto fraco. Um perfeccionismo absurdo. E você passa a exigir isso também dos outros. Tá certo? Isso acontece só comigo. Tá? Comportamento narcisista. A pessoa quer ter sempre o controle e sempre está tentando manipular as coisas. Irmãos, aí vai. Essas são as principais características de uma pessoa cheia de carência. Você consegue identificar alguma dessas coisas na sua vida? Você consegue perceber algumas coisas na sua vida? Querido, essa mensagem é para mim e para você. Deus está falando comigo, com você. É conosco. Não é possível que você já está com uma auréola aí com duas asinhas de fora. Vem, Jesus. Busca aqui. Quem é que está cheio com as auréolas aqui? Aqui, Senhor. Ana, leva. Gabriel, não, pelo amor de Deus. Preciso dela.
Querido, se você acha que ninguém te reconhece pelo seu trabalho, isso pode ser a carência se manifestando. Se você sempre busca chamar atenção e quer sempre ser o centro das atenções, pode ser a carência se manifestando. Me lembro que quando era ainda criança, eu não deixava a professora dar aula. Que cada frase que a pessoa falava, eu fazia uma piada em cima. E para ver a sala da risada. Carência. Carência. Eu não sabia que era carência. Queria chamar a atenção das pessoas, com as piadas, com as brincadeiras. Queria ser o centro das atenções. Se você tem tendência a ter ciúmes e controle sobre outras pessoas, por medo e insegurança, isso é a carência se manifestando. Uma pessoa que já passou por algum tipo de traição, ela tem a tendência de desenvolver a carência pelo medo e insegurança que aquilo gerou. E passa a querer controlar as relações com medo de que isso volte a se repetir. A carência gerada por uma pessoa que passou pela rejeição, porque uma pessoa traída, ela se sente rejeitada. Até recentemente o pastor Jorge falou um pouco sobre isso. A carência gerada por uma pessoa que passou pela rejeição, pela traição, faz com que ela se sinta insegura em qualquer relação. E ela passa a não confiar em mais ninguém. Ela fica insegura e essa insegurança começa a contagiar as pessoas perto dela. A insegurança é transmissível. Porque se um pai e uma mãe é inseguro, os filhos também são, a casa toda é insegura. Não é verdade? Se um líder é inseguro, o povo vai ser inseguro. Não é verdade? Então, queridos, a insegurança ela é contagiosa e transmissível. Isso numa casa, num ambiente de trabalho, na igreja, onde for. Mas graças ao bom Deus. Fala comigo, graças a Deus. Aleluia. Que isso não acontece conosco aqui. Né? Só não acontece com os crentes. Nós somos imunes. Quem foi batizado com o Espírito Santo, quem já nasceu de novo, querido, você pode ficar tranquilo. Não vai pegar você. Principalmente nós, pastores. Ricardo, Jorge, Brasil, nós estamos totalmente imunes. Quando a gente recebeu a unção pastoral lá, nós estamos livres, Jorge, livres. Não temos qualquer problemas como esse. Nós temos o antídoto do anticarência que foi depositado, derramado sobre nós. Queridos, somos tão resolvidos em nossas emoções e sentimentos que não temos qualquer dificuldade com a carência. Bom que fosse assim, né, Denise? Que bom que fosse assim, né? O lugar que eu mais vi, querido, as minhas próprias carências se manifestar foi dentro da igreja. O lugar que eu mais vi as minhas carências se manifestar foi no ambiente da igreja, junto com os meus irmãos. Quanta carência eu vi. E quanta carência eu vi no louvor. Desde que eu era adolescente, eu sempre fiz parte do louvor. Se tem um lugar que nós vamos trazer semana que vem, deixar um troféu ali para os irmãos do louvor, para dar confusão nas igrejas, é o louvor. Não é verdade? Sim ou não, né, Claudinei? Se tem um lugar para dar confusão nas igrejas, é louvor, né, Denise? Você foi do louvor há muito tempo. Não, né? Não. Irmãos, povo carente. E daí aquela briga, porque isso, porque aquilo outro. A gente, na época da quadrangular, Santo Deus de Israel. Eu não sei como é que o povo, que Deus não fulminava assim, na hora do louvor. Caiu um raio do céu. O povo se matava nos ensaios, irmão. Sabe o que é se matar? Quase se matava no ensaio. Terrível, né? Enfim. Então, primeiro, o campeão nas igrejas é o louvor, tá? Vocês do louvor. Toma cuidado. Depois, a briga por poder, né? Seja na liderança ou... às vezes, para cuidar da porta, para limpar o banheiro, tem briga. Igreja se dividindo porque os pastores não se entendem, brigando por posição. Tem carência ali. Tem carência oculta ali, escondida ali, que está se manifestando na liderança. Líderes saindo da igreja e levando 1/3 dos anjos com eles. Ricardo, leva todos os anjos juntos. Eles foram tudo
Casal Léo da Casazinha. Irmãos, e vamos abrir o nosso ministério. Vamos abrir o ministério porque Deus está dando algo novo para nós, é para nós. Deus não deu para mais ninguém na cidade o que Deus está dando para nós aqui, viu, os irmãos? O que Deus está dando para a igreja em Curitiba é só nós que temos. Nós temos a melhor palavra, a melhor doutrina. Nós somos tão puros aqui, mas tão puros que nós não misturamos com nada. Acho que eu estou com a unção do Zé Luiz hoje. Acho que eu estou com a unção do Zé Luiz. Ai, Jesus amado, queridos. Eu estou falando com amor, tá, irmãos? É com amor, tá? Não venho, como diz Paulo, né? Eu não estou vindo com vara, tá? É com amor, falando como pai, falando aos filhinhos, né? A carência, irmãos, é a síndrome de Satanás. Quando eu estava fazendo essa mensagem, me veio essa frase. Carência é a síndrome de Satanás. A carência divide, a carência é reativa, a carência é melindrosa, a carência é desconfiada, a carência é rancorosa, a carência é egoísta, a carência é sarcástica, a carência é vingativa, a carência é vaidosa e a carência é insubordinada. Então, queridos, sonde o teu coração. Porque eu tenho sondado o meu coração. Amém? Como nós precisamos conhecer a nós mesmos. Como nós precisamos olhar as veredas do nosso coração e nos arrepender. E pedir, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia. Queridos, o propósito nosso, o propósito de Deus para as nossas vidas, é sim que sejamos totalmente dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não vai dividir a glória dele com outros deuses dentro do nosso coração. E se a carência está gerando em nossos corações outros ou falsos deuses e falsos ídolos no nosso coração, Deus não vai dividir a glória dele. Deus vai derrubar um por um. Um por um. E tudo isso, meu irmão, como eu falei para vocês, é subproduto. A carência, a necessidade é um subproduto da idolatria. Onde eu, e somente eu, estou no centro. As minhas carências, as minhas necessidades. O único e verdadeiro remédio para curar as emoções feridas e qualquer tipo de necessidade por aceitação e reconhecimento. E como qualquer carência afetiva, é a nossa submissão ao Espírito Santo. É se submeter à palavra de Deus. Não tem outro antídoto. Nada vai, queridos, todos nós estamos na mesma caminhada, na mesma jornada, no mesmo caminho. E todos nós, alguns vêm de lares totalmente destruídos. A tendência de você carregar carências afetivas é muito maior. Talvez você não teve um pai, não teve uma mãe, talvez seu pai nunca sentou com você, talvez você tenha uma carência de fato que já vem lá de trás. Talvez você foi rejeitado desde o ventre da tua mãe, seu pai não queria que você nascesse, sua mãe, sei lá, te amaldiçoou. Quantas coisas você viveu e a gente vai carregando isso, nós vamos trazendo isso na mochila. E quando a gente aceita Jesus, não é automático a transformação. Daí nós vamos caminhando e a palavra vai nos limpando, nos purificando e Deus vai vindo trazendo transformação e mudança. Amém? Glória a Deus. Então a primeira necessidade que a gente falou foi emocional. A segunda necessidade que eu quero falar com vocês é sobre a necessidade fisiológica ou natural. Enfim, isso é muito evidente na vida dos hebreus. O povo hebreu, antes de virar a nação de Israel, o povo foi lá no Egito, o povo ficou 430 anos debaixo de escravidão, debaixo do tacão do faraó, dos egípcios, servindo noite e dia como escravos. Mas eles tinham todas as suas necessidades fisiológicas, eles tinham água, tinham esgoto, vamos pensar que tinha.
fosse nos dias de hoje, né? Tinha luz elétrica, tinha franguinho na panela, água mineral, entendeu? Tinha férias, 13º, tinha psicólogo, ajuda de custo, vale alimentação, vale refeição, né? VR, VT, tinha tudo. O povo estava suprido. Sofria, mas estava suprido, né? Então Deus ouve o clamor do povo, porque o negócio estava arrochando para o lado deles. Muito trabalho. E Deus se lembra da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Deus então levanta um libertador, que vocês conhecem a história, que é Moisés. Estou falando aqui, talvez alguém que ainda não tenha muito conhecimento. Então Deus leva Moisés até o Egito. E ao chegar no Egito, Moisés fala, o Senhor me mandou vir aqui libertar vocês da escravidão. Ele se lembrou da aliança que tem com vocês e tal. Mas quem é esse Deus e tal? Quem é o Senhor? E eles estavam meio duvidosos e começaram então, Deus começou a usar a vida dele com milagres e maravilhas, prodígios extraordinários. E para libertar o povo foram 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito. Coisas extraordinárias aconteceram naqueles dias. A água virou, de todos os rios do Egito viraram em sangue. E Moisés ia e orava porque o faraó chamava ele para conversar e falava, por favor, eu vou deixar vocês irem. E ele ia lá, orava, a água voltava ao seu estado normal. A praga dos piolhos, a praga das rãs, tudo quanto é tipo de praga Deus foi mandando e foi fazendo todos esses milagres, maravilhas e prodígios extraordinários aos olhos de todo o povo hebreu, que nunca tinha visto isso na vida. E Deus então consegue tirar o povo, porque a promessa era o seguinte, Deus disse para Moisés falar para o faraó, deixe o meu povo ir para me celebrar uma festa no deserto. Deixe o meu povo ir para celebrar uma festa, fazer uma festa lá no deserto. Então, depois da 10ª praga, faraó resolve então liberar o povo. Liberou. Você conhece, eu estou trazendo aqui para trazer a história para você se lembrar do que Deus fez. O povo chega diante do Mar Vermelho, não tinha para onde sair. Deus fala para Moisés, por que você está clamando? Pega a vara aí, o teu cajado, toca nas águas e elas vão se abrir. Você pode imaginar o mar se abrindo diante do povo. Cerca de, alguns falam em 5 milhões de pessoas, outros falam em 2, outros falam em 1. Mas era muita gente. Que seja 1 milhão de pessoas é muita gente. Atravessando o Mar Vermelho como se estivesse andando em terra seca. Ao chegar do outro lado do mar, quando chegam no deserto, o DJ Moisés começa, eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. E o povo dançando com ele. E aquela balada no deserto. E Deus com ele celebrando. Daí vem a Miriam. E vamos junto. Vem a mulherada atrás dela com... né? Né? Vem com um sambinha e tal. Gente, foi a festa. Festa de arromba. E Deus no meio do povo, celebrando e pulando e dançando. Estamos livres. Deus, oh Deus, aleluia, glória a Deus. Poder, fogo, glória, manto. E giraram, e rodaram, e rodopiaram. Viram o poder, o fogo, a glória de Deus cair no meio do povo, do arraial. Por melhor culto que você já possa ter ido na tua vida, querido. Você nunca foi num culto tão pentecostal que nem esse culto com o pastor, o DJ Moisés ali. Nunca. Não dá nem para imaginar o que Deus fez ali. A alegria daquele povo. Ao terminar de atravessar o mar e vendo aqueles paredões ao redor deles, ao lado deles, eles atravessando. Você pode imaginar a grandiosidade, o poder desse Deus, a mão poderosa desse Deus? Porém, 3 dias depois, acabou a água. Como dizia minha mãe, acabou a comida, o amor sai pela janela. Acabou a água. O que o povo fez? O povo foi orar? O povo foi buscar Deus? O povo foi murmurar. O povo foi murmurar, queridos. E murmuraram
E Deus vai lá em Moisés e Deus manda água. O povo então bebe água fresca no meio do deserto. Se refrescaram, se refrigeraram ali, tomaram banho. Foi uma alegria, lavaram roupa, já fizeram serviço de casa, as mães, tudo mais, deram banho nas crianças. Foi uma maravilha. Queridos, passou mais alguns dias, o povo começa a reclamar que não tinha comida. E eu quero que você leia comigo lá, Êxodo, por favor, Êxodo, abre o Êxodo 16, do 1 ao 4, abre, por favor. Êxodo 16, do 1 ao 4. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, ou seja, 45 dias depois que eles saíram do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. 45 dias depois, o povo já tinha esquecido de tudo que Deus fez, querido. E é assim que nós somos. Uma necessidade gerou uma carência e o povo começa a murmurar. E mesmo diante de todos os feitos do Senhor, não foi suficiente para convencer o povo de que Deus era Deus, de que Ele era o suficiente para não deixar faltar nada. O Deus que fez o mar vermelho se abrir diante dele, você acha que Deus ia deixar faltar o franguinho na panela? E agora, irmãos, depois de muito caminhar, eu e você, depois de muito andar, de muito viver com Deus durante anos, a pergunta é: você acha que Deus vai deixar que falte alguma coisa para você? Você acha que o Senhor te tirou do Egito para te trazer, para te matar agora, de fome? Você não se lembra do que o Senhor fez? Você não se lembra da forte mão, da poderosa mão do Senhor lá no Egito? Quando Ele te tirou de lá das garras do diabo? Quando você era um drogado, quando você estava longe do Senhor, quando você estava vivendo uma vida devassa, debaixo do pecado? O que Deus fez na sua vida, na minha vida? E o povo murmurou por causa de uma necessidade humana, barriga doeu, porque estavam com fome. E Deus então manda um meque, codorna lá no deserto para eles. E é interessante que ali Deus começa a mandar o maná. E Deus disse que era uma porção por dia. E não muito tempo depois, faltou água de novo. E o povo murmurou de novo. E o povo vivia disso, irmãos. Era assim a vida do povo. Altos e baixos, altos e baixos. Se tem, nós damos glória a Deus. Se não tem, nós murmuramos. Se tem, nós aleluia. Se não tem, nós murmuramos. Agora, a pergunta é: como nós temos lidado com as nossas necessidades? Com os boletos que tem para pagar, com as circunstâncias que estão, às vezes, te espremendo, te esmagando. A palavra de Deus diz que a semente fica infrutífera quando ela cai entre os espinhos. E os espinhos vêm e sufocam a palavra e não permite que ela cresça e se desenvolva. Que é o engano das riquezas, das coisas materiais. Abra comigo Êxodo 32, do 1 ao 8, por favor. Êxodo 32, do 1 ao 8. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós.
Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não foi Deus. Agora estou colocando a culpa em Moisés, no homem que nos tirou do Egito. Não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e as vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Irmãos, o povo construiu um bezerro de ouro diante de uma necessidade, de uma carência. Estamos sem líder. Vamos ficar sem comida. Não vai ter ninguém para poder tocar na rocha e tirar água para nós. E agora, será que não vou ter comida amanhã? A carência do povo. E tem gente que reclama, queridos, que a igreja, nós agora, falando de nós aqui de casa, que no final do ano a gente dá uma pausa de umas 3 semanas ali. 3 semanas. E tem gente que malemar vem na igreja e ainda reclama. E fala que a gente para no final do ano. E eles ficam perdidos. Mas eles não vêm nem durante o ano, vai vir justamente no período de festa, de férias. Você está vendo quanto egoísmo, quanta carência do povo? Irmãos, o Jorge já falou aqui algumas vezes, nós trabalhamos. E se a gente não parar, querida, é a única época que a gente tem que a gente consegue parar. A gente não aguenta o tranco, como disse. A gente não tem mais 20 anos. Né? Então a gente precisa dar uma arrefecida, porque senão ele não salgar a carne, a gente não consegue, né? A gente precisa, hoje é necessidade, de fato, nossa, a gente precisa disso. Mas, irmãos, você vê como o povo é. As pessoas, elas são muito egoístas. Nós somos muito egoístas. Então, a gente é constantemente desafiado a confiar em Deus, ou a se sujeitar aos ídolos do nosso próprio coração. Diante das necessidades materiais, fisiológicas, tome cuidado para você não começar a erguer deuses dentro do seu coração. Porque foi isso que o povo fez. Foi isso que o povo fez. A necessidade em ter a sua fome satisfeita fez com que Esaú vendesse a sua primogenitura. Esaú estava com fome, vendeu o seu direito de primogenitura por causa da comida. A necessidade de proteção, de proteger a sua comida, o seu alimento, fez com que Gideão malhasse o trigo no lagar. A Eva foi tentada a comer o fruto e satisfazer o seu próprio ventre e repartir com o seu marido depois. E Deus ordenou ao povo no deserto para não recolher o maná para o dia seguinte, era uma porção por dia. E o povo, por medo de faltar, de não ter amanhã, o povo ia lá e recolhia mais. No outro dia estava cheio de verme, de bigato, embolorado. Você consegue entender onde é que eu quero chegar? A busca incessante por ter as nossas necessidades e carências satisfeitas nos impede de entrar no lugar da promessa de Deus e de experimentar os seus milagres. Enquanto você estiver vivendo como o povo aqui hebreu estava vivendo, olhando apenas para você, para as suas carências e as suas necessidades, você não vai entrar no lugar que Deus quer e tem para você. E você vai deixar de experimentar e viver os milagres de Deus na sua vida. Na hora que você, de fato, entregar
e permitir que o Senhor te conduza, é apenas confiar nele, na palavra dele, queridos, você vai experimentar os milagres de Deus. Jesus foi tentado a transformar pedras em pães para matar a sua própria fome, mas resistiu à tentação e se submeteu ao Espírito Santo. Essa é a diferença. Jesus é o nosso modelo, o nosso padrão, a nossa referência. Diante da necessidade, o que Jesus fez? Ele transformou a pedra em pão? Não. Ele simplesmente disse, nem só de pão viverá o homem. Ele rebate o diabo com a palavra, ele se submete à palavra, ele se submete ao Espírito. Diante de uma multidão faminta e sem dinheiro para comprar pão no deserto para alimentar tantos, Jesus dá graças e reparte o pouco que tinha ainda. E a gente, quando tem pouco, a gente quer reter mais ainda. Porque vai que não dá para amanhã. Vai que não vai ter dinheiro. Irmãos, e diante das nossas necessidades materiais, a nossa tendência é reter com medo e insegurança de nos faltar. O antídoto para isso é a generosidade. Seja generoso, faça como Jesus, o que veio na mão dele, 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão. Jesus deu graças e partiu. Deu graças e partiu. Faz comigo assim. Deu graças e partiu. Amém. Irmãos, dá graças pelo pouco. Dá graças pelo pouco. Amém? É justamente aí que Deus está provando o teu coração, o meu coração. Amém? Dá graças e reparte o que você tem. Você vai ver Deus multiplicar. Foi assim que aconteceu com aquela viúva lá de Sarepta, quando Eliseu pede para ela fazer o bolo, um pouco que ela tinha, porque ela achou que ela e o filho ia comer e ia morrer. Ele fala, não, vai lá e faz o bolo. E ela viu o milagre de Deus. É assim que Deus trabalha na contramão, na contramão da lógica humana. É na contramão, queridos. E por último, o terceiro ponto da ministração, eu vou falar sobre as necessidades espirituais. Então, necessidades emocionais, necessidades fisiológicas ou naturais e necessidades espirituais. Existe uma necessidade intrínseca a todos nós, a todos os homens de qualquer idade, de todas as raças, de todas as tribos, línguas, nações e gerações, a necessidade de adoração. Se existe uma necessidade que Deus colocou dentro do nosso coração, e foi Deus que colocou, é a necessidade de adorar, de comunhão com Ele, de estar com Ele. E a adoração, querido, é o centro da vida de todo homem. É o centro de tudo que nós fazemos, seja bom ou ruim. O homem crendo em Deus ou não, ele adora. Ou ele adora a Deus, ou ele adora a si mesmo, ou ele adora um ídolo, ou ele adora um carro, ou ele adora a empresa, ele adora o dinheiro. Ele está adorando sempre alguma coisa. Ele está adorando o seu estilo de vida, a sua maneira de pensar, ele está adorando alguma coisa. E o homem foi criado para adorar, e não para ser adorado. E Deus colocou então no nosso DNA essa necessidade. Por isso, o primeiro e o maior mandamento é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é esse? Né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Porque Deus sabe, querido, se a gente não adorar Ele, por que Deus disse que você tem que adorar Ele e prestar culto a Ele? Porque Deus sabe que se eu e você não adorarmos a Ele, nós vamos adorar qualquer outra coisa. Nós vamos levantar bezerros de ouro na nossa vida. Então, nós precisamos entender que existe de fato em nós uma necessidade por adoração. E aí essa necessidade ela vai ser suprida como? Na presença do Senhor, na comunhão com Ele, estar diante dEle, conhecê-lo mais e mais. É isso que vai satisfazer e preencher essa necessidade e todas as outras. E todas as outras. Eu quero que você leia comigo Gênesis 22, por gentileza. Já estou partindo para o final. A palavra de Deus diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão,
Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Até aqui. A história acho que você conhece. Você deve ter lido já muitas vezes essa história. É linda essa história. E o que me chama a atenção nessa história é que Abraão entregou-se à vontade do Pai diante de uma carência afetiva que ele tinha. Abraão esperou 25 anos por uma promessa. Abraão, a sua esposa era estéril, Sara. Ele tinha 75 anos quando Deus chamou ele e ele recebeu a promessa de que ele teria um filho. 75 anos e ele não tinha filhos. Você pode imaginar o vazio da casa sem um filho? O casal casou e sonhou ter filhos e não podia, e não tinha o que fazer naqueles dias, não tinha como fazer qualquer tipo de tratamento. E ainda mais que Sara já era velha, já era idosa. Sara não era uma garotinha. E era o sonho, com certeza, desse casal, quando se juntaram, quando casaram, ter filhos, mas não puderam. Mas Deus, quando chama ele, faz a promessa que ele teria filhos. E só que entre a promessa e o cumprimento da promessa levou 25 anos. Daí você pode imaginar que Abraão, depois de 25 anos, recebe a promessa, nasce Isaque. Nasceu o seu filho, o seu primogênito. Ou melhor, o seu primogênito, porque ele teve outro depois. Mas interessante, irmãos, que quando Abraão recebeu a sua promessa, Deus pede essa promessa para ele. E Abraão, então, imediatamente, que a Bíblia diz que ele saiu de madrugada, ele não questionou. Quando a Bíblia fala que ele saiu de madrugada, é porque ele foi rápido na obediência. Ele obedeceu prontamente, rapidamente. Pegou a lenha, pegou o cutelo, saiu com mais 2 servos dele, mais 2 funcionários dele e foram, junto com o menino. Deus pediu o que para Abraão? Deus pediu: mata o teu filho. Oferece-lhe em sacrifício para mim. Foi isso que Deus disse para Abraão. Você pode imaginar que absurdo? Que absurdo? Que absurdo? Queridos, acho que a maioria aqui é pai. Pode imaginar Deus pedindo o teu filho para você? Mata ele. Oferece-lhe em sacrifício para mim. Então Abraão vai e obedece. E quando chega num determinado ponto da viagem, ele diz para os seus servos: fiquem aqui que eu e o garoto vamos ali adorar. E já voltamos. O que isso nos ensina? Que existem lugares que você precisa ir sozinho. Até certo ponto, o seu esposo, a sua esposa pode te acompanhar. Até certo ponto, os seus amigos podem te acompanhar. Mas de um ponto em diante, você precisa entender que para você adorar, você vai ter que ir sozinho para sacrificar. Você vai ter que ir sozinho. Amém? Quem tem ouvidos, ouça, queridos. Agora a grande pergunta é: você, ou melhor, o que você está adorando? Ou melhor, quem você está adorando?
Você está disposto a ser um verdadeiro adorador? Eu estou disposto, eu quero ser. Eu sei que é difícil, mas eu quero ser um verdadeiro adorador. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade. Então sacrifique os seus sentimentos. Você quer ser um verdadeiro adorador? Sacrifique os seus sentimentos. Os seus sentimentos vão te atrapalhar na caminhada. Os seus sentimentos vão te vender. Os seus sentimentos vão te entregar. Os seus sentimentos não vão cooperar na sua jornada, queridos. Porque se Abraão tivesse ido atrás dos seus sentimentos, ele jamais sairia para sacrificar o seu filho, jamais. Você quer adorar? Sacrifique as suas carências. Sacrifique as suas necessidades. Sacrifique o medo, a insegurança, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de aprovação. Sacrifique. Eu creio que hoje o que o Senhor está falando comigo, com você nessa noite é o seguinte: sacrifique. Eu te chamei nessa noite para que você possa me adorar. E para me adorar vai exigir sacrifício. Vai exigir sacrifício, queridos. Não tem adoração que não tenha sacrifício. Toda adoração no Velho Testamento, que aponta para o Novo Testamento, tinha um sacrifício. Não é verdade? Toda adoração, toda oferta era de sacrifício. Mas vamos lá. Eu quero finalizar lendo com vocês Mateus 4, do 8 ao 10. Vamos ler juntos? Mateus 4, do 8 ao 10. A palavra de Deus diz assim. Aqui é a tentação de Jesus lá por Satanás, lá no deserto, depois dos 40 dias. Satanás aparece para Jesus e começa a tentá-lo em várias áreas. Mas eu vou ler desse versículo em diante, que quando Satanás levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Próximo. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E só a Ele prestarás culto. Jesus usou exatamente o primeiro mandamento. O primeiro mandamento no primeiro lugar. O primeiro mandamento no primeiro lugar. O primeiro mandamento no primeiro lugar. É isso que Jesus fez, Ele adorou. Retira-te, vai-te, suma daqui. Porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Amém, queridos? Qual que deve ser a minha e a sua atitude diante das carências e necessidades que se apontarem diante de nós? Se sujeite ao Espírito, se sujeite à palavra de Deus e adore ao Senhor. Sacrifique, queridos, que você vai ver Deus fazendo os milagres na sua vida. Você vai ver Deus operando de maneira maravilhosa na sua vida. O que Jesus fez, como eu falei, foi submeter ao propósito eterno do Pai, por meio de uma obediência sacrificial. Jesus sacrificou todas as suas necessidades e carências emocionais e espirituais e fisiológicas. Transforme pedra em pão? Não, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Me adore? Não. Faça isso? Não. Eu te darei poder? Não. Jesus sacrificou as facilidades que o diabo estava propondo para ele. Então, diante de qualquer circunstância que você possa estar vivendo hoje, ou que você venha a viver no futuro, lembre-se disso. Sem sacrifício não há adoração. Para que eu e você possamos ser plenos, possamos crescer à estatura do varão perfeito, possamos ter a medida da estatura de Cristo, nós precisamos passar por esse caminho, onde todas as nossas carências e necessidades estão tiradas da frente. Sai, eu não quero isso. Eu não vou viver mais dependente disso, eu não vou depender mais desses sentimentos, dessas emoções, desses pensamentos. Não! Somente ao Senhor eu vou adorar e vou sacrificar. Somente ao Senhor eu vou adorar e vou adorar e vou adorar e vou amar.
Amém, queridos?